Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Se precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. Vocês têm meu número, né? Eu estou lá no grupo da turma de vocês. Se protejam, que a gente está entrando, né, na subida da curva com relação à pandemia e a situação vai ficar bem desafiadora nessas próximas semanas. Então, no que vocês precisarem, podem entrar em contato, que eu estou à disposição, tá bom? O tema da nossa aula dessa semana é cartilagens, a histologia das cartilagens. A histologia da cartilagem é super tranquilo. A gente tem 3 tipos de cartilagens no nosso corpo e a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 tipos hoje, tá bom? Tem as questões que eu sempre estou deixando lá no sistema. Tá no roteiro de aula de histologia de vocês. E qualquer dúvida, como eu falei, pode entrar em contato, tá bom? Histologia das cartilagens. A histologia a gente percebe, né, que quando eu vou estudar histologia, a gente divide ela em 4 grandes grupos. Então, são 4 grandes grupos que vocês já sabem muito bem: conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. A gente falou sobre o tecido nervoso no início dessa unidade, no início do terceiro período, na unidade A. A gente já falou sobre tegumento, né? Pele, as camadas, que tem tecido epitelial e tem tecido conjuntivo. E agora a gente vai falar das cartilagens, que é tecido do tipo conjuntivo, né? Conjuntivo ou conectivo. Então, ó, cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo que ele é avascular. O que é que significa isso? Ele não tem vaso sanguíneo. Porém, não significa que ele não recebe nutrição, porque afinal de contas todas as células do meu corpo precisam de nutriente. Então, se não recebe nutriente pelos vasos sanguíneos, vai receber nutriente por algum lugar. E esse lugar, essa estrutura que nutre as minhas cartilagens, é o pericôndrio, um tecido que tem muito vaso e que esse vaso ele é levado, ou os nutrientes que estão no vaso são levados para o tecido cartilaginoso. Então, além do pericôndrio, a gente também tem alguns tipos de cartilagem que são nutridas pelo líquido sinovial, tá bom? Então vamos lá. Tecido cartilaginoso, ele tem a origem no mesênquima primitivo. Ele é um tecido que é considerado tecido conjuntivo de sustentação, que é o subgrupo que o osso está também, que é o que a gente vai trabalhar na próxima semana, o tecido ósseo. A função da cartilagem é dar estrutura para aquela parte do corpo que sem ela seria mole. Por exemplo, minha orelha, sem essa cartilagem, pega aí na tua cartilagem na orelha, pega. Tá sentindo durinho o tecido aqui dentro, pega no teu nariz aqui, tá sentindo um negocinho durinho. Imagina a nossa orelha ou o nosso nariz sem esse tecido durinho dando essa estrutura para ele. Então, nossa orelha seria um saquinho de carne arriado e o nosso nariz também. Para eu escutar alguém falando alguma coisa, eu ia ter que levantar minha orelha o tempo todo. E para eu respirar, eu ia ter que levantar essas pelanquinhas do nariz, né, não? Então, Papai do Céu colocou no nosso corpo a cartilagem com a função de dar estrutura, dar forma a parte do nosso corpo que sem a cartilagem seria mole. Beleza? Também essas cartilagens estão presentes revestindo superfície articular, que é para evitar que o osso com osso atrite, e esse atrito ia desgastar o osso, que a gente só ia conseguir dar uma caminhada na nossa vida toda. A gente ia andando e o osso ia crá, 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 se desfazendo.
Então, isso não acontece graças a esse tecido que é resistente. Ele não é rígido feito osso, mas ele é resistente, que é a nossa cartilagem. Tá bom? Qual é a composição da cartilagem? Cartilagem é composta por células, assim como todo tecido tem célula, e também por fibras. Todo tecido conjuntivo é formado por fibras que podem ser do tipo colágenas, elásticas ou reticulares. Então, quais são as células que eu tenho no tecido cartilaginoso? Me responde. Quais são as células? Isso. Terminação condro, né? Condro é o termo que é associado à cartilagem. O paciente está com uma condropatia, está com uma doença na cartilagem. Um peixe que é um condroíctite. Osteoíctite é peixe ósseo, peixe que tem osso. Condroíctite é peixe que tem cartilagem, como o tubarão, por exemplo. Então, sempre que tiver esse nomezinho condro, tem a ver com cartilagem. Então, tem algumas doenças, uma condromalácia é alguma doença da cartilagem. Um condroma é um tumor na cartilagem, tá bom? Então, condro é a terminação da cartilagem. Como é o nome da célula que tem na cartilagem? Condroblasto e condrócito. Então, eu tenho o condroblasto, que é a célula jovem. Lembra que o fibroblasto é jovem. O osteoblasto, que a gente vai ver na próxima aula, é jovem. E o condrócito é uma célula mais madura, que produz menos fibra. Então, entendam. Cartilagem é um tecido resistente, formado por muita fibra e pouca substância intercelular ou substância fundamental amorfa, né? E diferente dos tecidos mais fluidos, que eu tenho muita substância fundamental amorfa e pouca fibra. O conjuntivo frouxo, por exemplo. Então, na cartilagem a gente tem células, condroblasto e condrócito, e tem muita fibra. E aí, dependendo do tipo dessa cartilagem, a gente vai ter fibras diferentes, entendeu? Então vamos lá, calma, vai ser tudo tranquilo. Tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele é formado por células, condroblasto e condrócito, e por fibra. São 3 tipos de cartilagem que existem: cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. Então, todos os 3 tipos de cartilagem possuem essas 2 células, condroblasto e condrócito, e possuem fibras, colágenas, elásticas, né? E aí a gente vai entender agora qual a diferença entre esses 3 tipos de cartilagem. Aqui é um mapa geral de onde eu encontro cartilagem no corpo. Tem outros lugares além desses, tá? Mas só para vocês terem uma visão geral, ó. Na traqueia, no brônquio, na laringe, na epiglote, no nariz, na orelha, na superfície articular dos ossos, nas zonas de crescimento de osso longo. Então, a gente vai ter cartilagem em várias partezinhas do nosso corpo. Diferentes tipos de cartilagem. Então, ó, vou falar um pouquinho aqui sobre a primeira cartilagem. Cartilagem do tipo hialina, tá? Ou tecido cartilaginoso hialino. A cartilagem hialina é uma cartilagem que tem condroblasto, tem condrócito. É uma cartilagem que tem fibras colágenas na sua composição. Fibra colágena, deixa eu botar aqui para baixo essa câmerazinha. Fibra colágena do tipo 2. Então, ó, preste atenção. Todas as 3 cartilagens têm condroblasto e condrócito e fibra colágena do tipo 2. Todas têm. A cartilagem hialina só vai ter isso, só vai ter fibra colágena do tipo 2. A cartilagem elástica, além de fibra colágena do tipo 2, também vai ter fibra elástica. E a cartilagem fibrosa, além de fibra colágena do tipo 2, vai ter fibra colágena do tipo 1. Entendeu? Então é basicamente essa a diferença de estrutura. Então vamos lá. Cartilagem hialina
é uma cartilagem que possui condroblasto e condrócito, tem fibra colágena do tipo 2, e ela é um tipo de cartilagem que é nutrida pelo pericôndrio, que é um tecido conjuntivo muito vascularizado, que está encostadinho na cartilagem, juntinho, que tem a função de nutrir a minha cartilagem, beleza? Então, quem é que nutre a cartilagem do tipo hialina? Pericôndrio. O que é o pericôndrio? É um tecido conjuntivo denso que está juntinho, colado na cartilagem. Então, eu tenho, por exemplo, cartilagem hialina aqui no meu nariz. Do lado de fora dessa cartilagem, eu vou ter um tecido conjuntivo nutrindo ela. Do lado por dentro também. Então, a cartilagem fica meio ensanduichada, né? Como a gente vê aqui na orelha. De um lado é pele, dentro é cartilagem, do outro lado é pele também. Sendo que a cartilagem que eu tenho aqui é do tipo elástica e a daqui é do tipo fibrosa. Beleza? O que é que eu preciso que vocês saibam, pessoal? Povo lindo, maravilhoso. Saudade de vocês. O que é que eu preciso que vocês saibam sobre tecido cartilaginoso? Qual a composição, né? Vocês já sabem. Condroblasto, condrócito, fibra colágena do tipo 2 para cartilagem hialina. E onde tem ela no meu corpo. Então, é só isso. A hialina, quando a gente é esqueleto, quando a gente é feto dentro da mamãe, o nosso esqueleto, ele é feito de cartilagem hialina. Então, ele é um esqueleto mais flexível, mais maleável, formado por cartilagem do tipo hialina. Parede de fossa nasal, traqueia, até chegar nos brônquios, a gente tem cartilagem do tipo hialina. Na porção ventral das costelas, para proteger, né, do atrito, revestindo superfícies articulares de alguns ossos, principalmente osso com grande mobilidade, aquele osso longo. Beleza? Esse é a foto, ó. Essa é a foto da cartilagem do tipo hialina. Preste atenção. Essa cartilagem hialina, você vai observar, deixa eu botar aqui a canetinha. Canetinha vermelha. Vermelha. Ó, cartilagem, meu povo, é daqui até esse outro lado aqui, ó, tá bom? É tudo que é roxinho. O pericôndrio é essa área que está aqui, ó, encostada na cartilagem, de um lado e do outro, tá bom? Então, aqui é um corte de cartilagem hialina. A cartilagem é esse roxinho claro, esse roxinho mais escuro aqui no meio, até aqui. Isso é a cartilagem, tá? Estão percebendo que aqui na borda eu tenho uma célula mais esticadinha. Tá vendo o núcleo mais espichadinho? Aqui é o é ruim de escrever com essa canetinha. Condroblasto, beleza? Uma célula que produz muita fibra. Condroblasto, tá? Essa é a célulazinha, o condroblasto. Fica na borda. Dentro da cartilagem ainda, mas é na borda. Essa célulazinha que está aqui, ó, é o condrócito, beleza? Então, condroblasto está na borda, condrócito está aqui dentro da cartilagem. Como dentro da cartilagem, como vocês podem ver, é um roxinho mais escuro, a cartilagem já está consolidada ali. Então, eu não preciso ter muita célula produzindo muita fibra. A célula só está produzindo o básico para manter aquele lugar. Então, condrócito no meio da cartilagem, condroblasto na borda. Entendeu? Não é fácil entender isso? Essa é a nossa foto da nossa cartilagem. Essa aqui é de um atlas, essa aqui é a nossa. Então, ó, quando a gente voltar para as nossas PLs, vocês vão ver essa lâmina e vocês vão lembrar, ó, que cartilagem é daqui até esse outro lado aqui, ó. Isso, tudinho aqui é cartilagem, beleza? Tudinho aqui é cartilagem. Tá bom? As células que estão mais aqui, nessa bordinha, é condrócito ou condroblasto? Responde para mim. Aqui está na bordinha, condrócito ou condroblasto? Na bordinha é uma célula mais ativa, condroblasto. No meio, uma célula que produz menos fibras, condrócito. É só lembrar que o condrócito está aprisionado
no meio da cartilagem que já está pronta. Beleza? Então, isso é cartilagem hialina. Esse exemplo aqui dessa foto é o anelzinho de cartilagem que eu tenho na traqueia, para deixar minha traqueia sempre aberta, para evitar que ela colabe. Imagina aquele canudo do milkshake de Ovomaltine do Bob's. Quando voltar para as aulas, a gente vai tomar. Do Bob's não, do Burger King, lá no Shopping Patos. Então, ó, o canudinho do milkshake, como é grosso, para poder aguentar a pressão de quando eu tomo um milkshake. Entendeu? Então, é o que acontece na nossa traqueia. Se ela fosse feita de um tecido mole, quando eu respirasse mais ofegante, ela ia colabar. Isso não acontece porque ela tem anéis durinhos que é feito de cartilagem. Beleza? Então, cartilagem hialina. Essa é a foto. Ó. Célula que está aqui na borda, quem é? Condrócito, mais esticadinha. Que está aqui no meio, condroblasto. Célula... Não, desculpa. Volta. Na borda, condroblasto, célula mais ativa, mais esticadinha, como eu falei. Eu falei errado a ordem. Presta atenção. Na borda é condroblasto, produz muita fibra. No meio, no centro, é condrócito, produz menos fibra, entendeu? Condroblasto na borda, condrócito no meio. E esse tecido que está aqui fora, ó, pericôndrio, beleza? Que nutre a cartilagem. Então, isso é cartilagem do tipo hialina. Cartilagem elástica. O que é que diferencia da hialina? A composição da cartilagem elástica, além de ter fibra colágena do tipo 2, que tem também na cartilagem hialina, na elástica tem a mais fibra elástica, só isso. Então, qual a composição da cartilagem elástica? Condroblasto e condrócito, fibra colágena do tipo 2 e fibra elástica, que é formada por elastina, que nos tecidos conjuntivos que a gente aprendeu até hoje é produzido pelo fibroblasto e fibrócito, sendo que na cartilagem essas células recebem o nome de condroblasto e condrócito. Entendeu? Então, super tranquilo. Cartilagem elástica também possui pericôndrio para nutrir. Posso perguntar na prova qual a função do pericôndrio? Nutrição da cartilagem hialina e elástica. Beleza? É uma camada de tecido conjuntivo denso que está junto da cartilagem, que tem a função de nutrir ela. Entendeu? Onde eu encontro cartilagem do tipo elástica? Pavilhão auditivo, né? O conducto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote e na laringe. Na laringe tem cartilagem que é do tipo hialina e tem cartilagem do tipo que é elástica. Entendeu, meu povo? Então, preciso que vocês saibam quais são os tipos de cartilagem, qual a composição delas e onde tem, só isso. Tranquilo, beleza? Olha a imagem da cartilagem elástica, que legal. Então, ó, cartilagem elástica é a mesma coisa. A cartilagem vai daqui, de onde eu estou pintando, até aqui o outro lado, aqui assim mais ou menos, beleza? Qual é essa célulazinha que está na borda da cartilagem, esticadinha, célula que produz muita fibra, condroblasto. E qual é a célula que está aqui no meio da cartilagem, aprisionada dentro dessas lacunas? Como é o nome desse buraquinho que a célula está dentro? Lacuna. É igual ao buraquinho que tem no osso, que a gente vai aprender na próxima semana. Lacuna. Show de bola? Então, ó, isso é cartilagem do tipo elástica. Se vocês verem, vocês percebem que é bem parecida com a cartilagem hialina. A coloração azulzinha da hialina indica que ela tem aqui basicamente fibra colágena. Essa coloração mais rosinha da cartilagem elástica me indica que além de fibra colágena, ela também tem fibra elástica. Só isso. E onde tem, que eu já falei. Então, preciso que vocês saibam quais são as cartilagens, a estrutura dela e onde tem ela no nosso corpo. Combinado? Essa é foto da nossa cartilagem elástica, da orelha. Entendeu? Então, vamos lá. Vou fazer uma mini óssea aqui para vocês. Povo, cartilagem é de onde? Daqui até o outro lado. Tá bom? Como é o nome desse tecido aqui que eu estou circulando? Esse tecido, ó, que fica fora da cartilagem, nutrindo ela. Como é o nome? Pericôndrio. Beleza. Qual é a célula que está aqui na borda da cartilagem?
condroblasto, célula que produz muita fibra. Como é o nome da célula que está aqui dentro, aprisionada, produzindo pouca fibra? Condrocito. Show de bola. Em que lugar do corpo eu tenho cartilagem elástica? Orelha. Beleza? Epiglote. Em que lugar do corpo eu tenho cartilagem hialina? Responde para mim. Narina. Esqueleto do feto, revestindo algumas superfícies articulares, porque superfície articular que está em lugar de grande pressão, grande compressão, a gente vai ter tecido cartilaginoso, sendo que de um tipo especial. Um tipo que aguenta pressão, igual você está aguentando aí, né? Na quarentena, no isolamento, no distanciamento, acompanhando as notícias, apreensivo, dando conta de estudo, né? Aguentando pressão. Tem todo o meu respeito, né? E apoio. É esse tecido cartilaginoso fibroso. Vocês são fibrosos, vocês são de fibra. Médicos, futuros médicos de fibra. E é isso, ó. Tecido cartilaginoso fibroso, além de fibra colágena do tipo 2, que tem em todas as cartilagens, essa também tem fibra colágena do tipo 1. Então, ó, fibra colágena do tipo 2, que tem em todas as cartilagens, e tem fibra colágena do tipo 1. Essa é a cartilagem fibrosa. Então, a cartilagem fibrosa, por ela estar em lugar de grande pressão, onde é que ela está, meu povo? Anel fibroso do disco intervertebral, na inserção de alguns tendões no osso, tendão do músculo, onde ele fixa no osso, tem que ser uma ligação muito forte, né? Tem que ser um tecido que aguenta pressão, aguenta tração. Esse tecido é o tecido cartilaginoso fibroso, tá bom? No menisco, na sínfise púbica, que é a união dos ossos aqui da bacia, tem muita compressão, você vai ter cartilagem do tipo fibrosa, que ela tem fibra colágena do tipo 2 e do tipo 1. Ela aguenta pressão igual a vocês. Um lugar que eu tenho uma grande compressão, se eu tiver um tecido conjuntivo, que é o pericôndrio, se eu tiver esse tecidinho no meio dessa pressão toda, o que é que vai acontecer com esse tecido? Ele vai esgaçar, ele vai dilacerar. Então, cartilagem fibrosa, ela é nutrida não pelo pericôndrio, mas ela é nutrida pelo líquido sinovial, que vocês já aprenderam na bioquímica, a diferença entre o líquor, o plasma e o líquido sinovial, né? Me responde, qual a diferença entre líquor, plasma e líquido sinovial? Responde aí. E aí, o que é que acontece? Essa cartilagem ela é nutrida por esse líquido viscoso, porque tem o quê, meu povo? O que é que tem no líquido sinovial? Qual a composição dele, né? Que vocês viram na bioquímica. Ele é viscoso, altamente nutritivo, que vai nutrir as células, claro, cartilagem tem célula, condroblasto e condrócito, que estão presentes ali formando essa estrutura. Beleza? Olha aí uma imagem da cartilagem fibrosa, você vê que ela tem um aspecto realmente mais fibroso, né? Aqui, ó, a gente tem essas fibras mostrando que essa cartilagem tem essa capacidade, né, de suportar grandes compressões, beleza? Então, olhando aí, vamos lá, mini osso novamente. Essa primeira cartilagem aqui é de que tipo, meu povo? Ó, cartilagem vem daqui até aqui. Essa área mais clarinha que eu estou vendo, ó, é uma área que ainda está em formação. Eu preciso dessas células aqui, que são células que produzem muita fibra. Como é o nome delas? Condroblasto. Aqui a cartilagem já está formada, já está de boa. Qual é essa célula que está aqui? Condrócito. Essa cartilagem aqui é de que tipo? Meio rosadinho, tem fibra elástica. A cartilagem é elástica. É
beleza? Essa outra cartilagem, que vai daqui até mais ali embaixo. Essa célulazinha, tá vendo que ela é mais espichadinha aqui? Condroblasto. E aqui no meio, mais redondinha, condrócito. E esse tecido tá aqui, pericôndrio. Beleza? Cartilagem fibrosa não tem pericôndrio. E eu tenho fibra, tanto fibra colágeno do tipo 2, como fibra colágeno do tipo 1. O que é que vocês precisam saber agora? Onde encontra cada um desses tipos de cartilagem no corpo. Tá bom? Então é isso. Tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo cartilaginoso é um tecido super tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição no chat, né? Ou manda lá no WhatsApp, manda no chat aqui do sistema. Enfim, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. E é isso. Vou deixar as questões lá no sistema, né, para vocês responderem. Uma semana incrível, com muita proteção, muita biossegurança. Acompanhe as dicas lá no Doutor Biossegurança. Fico muito feliz quando eu vejo vocês acompanhando, curtindo, comentando. Espalhem essas informações para as pessoas que vocês conhecem. Informações que salvam vidas. E é isso. Feliz semana, muita fé, muita paz e muita esperança para vocês. Cheiro no coração de cada um. E se precisar, pode contar comigo. Ah, isso aqui é um videozinho que eu coloquei. Vê que legal. Olha aí, ó. Cartilagem em ação. Vê que massa. Show, hein? Evitando o atrito entre os ossos. Não é massa isso? É o corpo da gente. Perfeito. É isso. Que o Deus maravilhoso que criou isso, abençoe a sua vida sempre. Beleza? Boa semana. Tchau.